Eu vou iniciar de pé e depois sento. Então, muito boa tarde a todos. Vamos iniciar agora a sessão Riscos Geomorfológicos. Eu chamo-me Felícia Fonseca e sou professora no Instituto Politécnico de Bragança, mais propriamente na Escola Superior Agrária, e sou também investigadora no Centro de Investigação de Montanha, conhecido como CIMO, não é? Que está sediado no mesmo instituto. Então esta sessão é composta por 7 comunicações, como as demais, não é? E vamos iniciar com a comunicação cujo título é Risco de erosão hídrica no âmbito da delimitação da REN, cálculo do fator topográfico da equação universal perda de solo. É um trabalho realizado por António Silva e Fernando Costa. Quando quiser, pode começar. Muito obrigado. Vou para trás. Vamos começar. Tá bom. Desculpa. Então, é aqui, não é? Só que eu tenho que fazer aí. É que o slide É lá para fora. Para aí. Quando quiser. Pronto, ok. Tá? Erosão hídrica é um processo natural que faz parte do sistema morfogenético que controla a evolução do relevo. Neste contexto, a necessidade de preservação ambiental e identificação de áreas sensíveis diz respeito à forma como o homem deve agir no sentido de manter o estado de equilíbrio natural. Este trabalho surge como resultado de investigação desenvolvida na Direção-Geral do Território, visando melhorar a metodologia de delimitação da Reserva Ecológica Nacional, REN, no que respeita às áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo e que se baseia na aplicação ao terreno da Equação Universal Perda de Solo. Ao longo dos últimos anos, a implementação dos procedimentos técnicos previstos na legislação tem sido problemático, mas têm sido encontradas algumas soluções que resultaram em novas recomendações técnicas, em particular o fator topográfico, por ser talvez o que mais peso tem nos valores finais da equação, tem levantado enormes dificuldades no seu complexo cálculo e foi o principal vetor onde se investiu mais. Sendo a questão profunda, envolve não só a forma do cálculo, mas também, sobretudo, a necessidade de se atingir um compromisso que estabeleça critérios de qualidade mínimos em relação à informação com a qual esse cálculo é feito, nomeadamente o modelo digital de terreno. O fator topográfico pretende representar a importância relativa da relação entre o comprimento de uma vertente e o seu declive na erosão hídrica dos solos, que na prática define o papel condicionante da relação gravidade-atrito na determinação das possibilidades de erosão sob escoamento desorganizado ao longo do percurso da escorrência. No âmbito da erosão hídrica do solo e das condições intrínsecas morfopedológicas que a condicionam, o LS identifica as condições cinemáticas e dinâmicas do terreno que sustenta o solo, na dependência única da morfologia da vertente atravessada pelos fluxos de escorrência. Para este trabalho, é fundamental definir critérios de qualidade de dados para a sua utilização no cálculo da erosão, optando pela solução mais ajustada às diferentes formas como pode ser feito. Antes de mais, a primeira dificuldade é a obtenção de dados confiáveis. Densidade, qualidade, adequabilidade e homogeneidade dos dados são problemas que se juntam à dificuldade de cálculo, tornando imperativo determinar um limiar de aceitabilidade nestes aspectos. Em Portugal e na generalidade dos países, estes problemas são regra para todos os fatores da equação e é difícil obter dados com qualidade e, simultaneamente, com uma densidade de cobertura territorial aceitável. Não há coberturas cartográficas nacionais adequadas, muitas vezes porque não há medições no terreno e levantamentos suficientes, muito menos sistemáticos. No sentido de combater esta falha, a DGT tem promovido investigação neste domínio para que passe a haver uniformização de critérios. A equação universal foi concebida para estudar e mitigar a erosão de terrenos agrícolas, não tendo, portanto, sido concebida para outros efeitos, nomeadamente para ser aplicada a territórios mais vastos para lá dos terrenos agrícolas, o que já de si é suficiente para pôr em causa a sua utilização nesses domínios, nomeadamente do ordenamento do território. Também foi concebida para funcionar dentro de certos limites considerados fiáveis em termos da relação comprimento da vertente
e respectivo declive, para lá dos quais os valores da LS deixam de ter significado. Depois da equação original, conhecida por USL, proliferaram numerosas adaptações e atualizações que não iremos aqui referir. Apenas que a indicação oficial é de usar a versão revista conhecida por RUSL. O trabalho de investigação foi efetuado no sentido de apurar qual seria, dentro dos dados existentes, o método mais adequado para obter o LS à escala municipal, pesando possibilidades e limitações e, sobretudo, impondo algum critério na delimitação geográfica das áreas de cálculo consoante as suas especificidades em termos de comportamento hidrológico previsível e homogeneidade de condições. No respeitante ao fator topográfico, se no caso do comprimento da vertente a fórmula de cálculo se manteve, no caso do declive deixou de haver uma fórmula transversal a todos os tipos de terreno, passando a aplicar-se uma diferente para valores inferiores e outra para valores superiores ao declive de referência de 9%. Numa versão ainda mais recente da RUSL, designada por RUSL 2, é feita ainda uma discriminação que se tem em conta a importância sazonal da erosão hídrica relativa nos declives mais fortes, em que se sugere o conceito de erosividade equivalente. Este conceito está relacionado com maior ou menor concentração do processo erosivo ao longo do ano. E, por fim, ainda mais um ajuste pode ser efetuado, neste caso, para declives superiores, já fora do intervalo de fiabilidade do LS, isto é, para lá dos 10 graus ou 18%. Foi após inúmeros testes que selecionámos as fórmulas que nos pareceram mais ajustadas, fiáveis e seletivas. Todo o processo se baseou no pressuposto da utilização de SIGs, o que hoje em dia não faria sentido que assim não fosse, e neste contexto existem vários sistemas com algoritmos específicos para a totalidade do cálculo do LS, ou pelo menos de alguns passos intermédios importantes. Ainda assim, procurou manter-se o controle dos processos, de modo a entender e analisar os passos intermédios para conseguir eliminar e corrigir eventuais erros e interpretar o resultado final à luz da sequência de passos seguidos. A essência do trabalho foi desenvolvida numa plataforma ArcGIS, mas a esquematização usada, que é mostrada na figura, pretende ser o mais genérica possível. Em função dos objetivos, a metodologia passou por definir uma estrutura de passos sequenciais que conduzisse a um resultado final de LS obtido de forma tão rigorosa e fiável quanto possível, o que não é fácil, dado que para já não há meios nem logística para se efetuarem validações. A base de cálculo do fator topográfico assenta principalmente no modelo digital de terreno. Como tal, a metodologia passou pela avaliação e preparação da informação de base, o modelo em si ou os elementos da topografia para o construir. A obtenção de um modelo digital de terreno em condições é fundamental para todo o processo ajusante, pois vai condicionar decisivamente todos os resultados. É, portanto, decisivo que inclua todos os elementos do terreno que possam interferir nas condições de drenagem. Logo, é preciso fazer previamente uma análise crítica e detalhada do relevo no modelo. Esta imagem de um extrato do modelo digital de terreno de 5 metros mostra alguns exemplos de erros que costumam surgir e que adulteram os valores finais de LS nas vizinhanças. Topos planos que não o são, condicionam sobretudo a definição do início do percurso da escorrência e têm origem na baixa densidade de pontos cotados, picos falsos ou cabeços mal definidos que têm a mesma implicação, rechãs falsas ou patamares falsos na vertente intermédia, sobretudo nas comiadas das arestas dos interflúvios, patamares e taludes falsos ao longo do perfil longitudinal de linhas de água, gerados pela falta de pontos cotados que originam perfis longitudinais em escada. É também necessário que a posição das linhas de água coincida com os talvegos do modelo digital de terreno e, por vezes, é possível obter a rede hidrográfica em 3D devidamente editada, o que não acontece na maior parte dos casos. E nestes últimos é necessário refazer a triangulação de base do modelo e projetar as linhas de água. O modelo digital de terreno pode então ser refeito usando essas linhas projetadas para fazer coincidir a linha com o talveg em 2D, o que é uma melhoria significativa. O mesmo acontece com as estradas. Na imagem da esquerda, a vertente não considera a estrada, enquanto na da direita, no sentido da seta, a vertente se inicia precisamente no bordo da estrada. Em termos práticos, para o cálculo do LS, por causa desta imprecisão, no caso da esquerda, teríamos uma vertente mais extensa do que no da direita, que é a que está correta. O cálculo do fator L é dos passos mais complexos e variáveis, dadas as diferentes formas com diferentes critérios com que é possível ser efetuado. Na realidade, o que se pretende aqui obter é o comprimento da escorrência. Se durante o cálculo não o limitarmos a um máximo, o valor final irá considerar linhas de água ou entalhes perenes
onde a erosão hídrica já se processa em moldes diferentes dos estabelecidos para a equação universal. Os seus autores referem como improváveis comprimentos superiores a cerca de 300 metros e a fórmula só foi validada para comprimentos até 90, embora admitam poder ser usada com alguma fiabilidade até cerca de 122 metros. Para além destes limites, há ainda a possibilidade de aferirmos o L pelo comprimento máximo medido sobre o território que estamos a estudar e usá-lo como limite, ou então usar o índice que é a extensão do percurso superficial, baseado nas leis de Orton, que indica o comprimento médio do escoamento superficial que é obtido a partir da densidade de drenagem. Os resultados são diversos consoante se usa um ou outro limiar de corte. Este não pode ser nem tão alto que inclua a rede organizada, nem deve ser tão curto que não considere setores de vertente que possam ser relevantes. O cálculo do LS também não deve ser feito para todas as superfícies. Apenas nos interessa calcular o fator topográfico para terrenos não artificializados, excluindo os agrícolas, e assim os artificializados e também superfícies de acumulação de água e linhas de água pertencentes à rede hidrográfica devem ser excluídos. Para a sua identificação e delimitação, pode recorrer-se à carta de ocupação de solo, mas se quisermos um maior detalhe e precisão, é preciso efetuar fotointerpretação sobre ortofotos de alta resolução. Com a RUSL também o cálculo do expoente M mudou, mas apesar da recomendação, a fórmula oficial para o seu cálculo manteve-se, mas não aconselhamos o uso desta versão, que é menos precisa. Como se disse no início, em relação à a RUSL vai introduzir uma melhor discriminação no cálculo do LS, separando a forma de cálculo consoante o declive do terreno se situa abaixo, S1, ou acima da referência de 9%, S2. A versão 2 da RUSL veio ainda introduzir uma terceira variante, tendo em consideração as condições médias de escoamento em função do regime hídrico ao longo do ano. Neste caso, a opção é entre a fórmula original da RUSL para declives acima de 9% e uma nova para aplicar em territórios nesta categoria, mas onde a erosão hídrica se concentra no inverno, o que em geral sucede no caso de Portugal. Para além desta condição, é ainda introduzida mais uma condição discriminativa que reflete melhor o comportamento do fator S em superfícies com mais 10 graus de inclinação, o S3. Por fim, antes da obtenção do mapa final, há que decidir o que fazer às áreas de exclusão, linhas de água, planos de água e áreas artificializadas, incluindo estradas, porque se estas não forem excluídas, as áreas que lhes correspondem ficam com o valor de LS, o que não é correto. Optamos por lhes atribuir o valor zero. O mapa final tem, obviamente, um valor associado a cada célula, mas convém efetuar uma divisão em classes para que a sua leitura seja elucidativa em função das indicações da equação, no que diz respeito à fiabilidade dos dados e à sua suscetibilidade. Aqui as classes aqui expressas tentam refletir essa abordagem, não só nos valores dos intervalos de classe, como nas tramas e sequências cromáticas utilizadas para que o mapa tenha uma boa leitura. Aqui uma figura que mostra uma parte do mapa da LS feita com metodologia apresentada e a mesma figura em 3D com as classes generalizadas. Pequenas variações na metodologia dão origem a resultados diferentes. Neste caso, mostra-se o aspecto de vertentes com mais 10 graus de inclinação, com e sem a aplicação da fórmula S3 para calcular o fator S nesse domínio. E as diferenças mostram que, com a aplicação da fórmula S3, as vertentes mais declivosas apresentam valores maiores de LS, mas também uma seletividade muito melhor. Aqui uma comparação entre dois aspectos em simultâneo. A situação A, em que se utiliza a fórmula habitual da RUSL para declives acima de 9%, e a situação B, onde se usa o critério da versão 2 da RUSL em áreas de erosividade equivalente. O segundo aspecto diz respeito ao comprimento máximo da vertente considerado, em cima 26 metros e em baixo 305, onde se conclui que os valores de LS nos declives mais fortes são maiores em B e as diferenças são tanto mais acentuadas quanto maior for o comprimento máximo de escorrência considerado. Agora mostraremos rapidamente alguns exemplos da aplicação de vários métodos sobre as mesmas áreas, onde se constata que pequenas diferenças no método de cálculo ou no tipo de informação de base se traduzem em diferenças por vezes substanciais. Como conclusões e recomendações, em primeiro lugar, constatou-se que não existe um método verdadeiramente fiável. É necessário fazer o cálculo com toda a seriedade e honestidade na realização de todos os passos do processo, mas isso não dispensaria nunca a validação dos resultados no terreno.
É preciso garantir ainda a fiabilidade, densidade, qualidade e homogeneidade dos dados de entrada e utilizar a fórmula dentro dos limites topográficos para os quais foi estabelecida experimentalmente. Não havendo distinção dos tipos de solo a considerar, neste tipo de estudo de risco deveria ser feita uma valoração dos diferentes tipos de solo para melhor discriminar a sua vulnerabilidade e ajustar a isso as classes de risco. Por fim, aconselha-se a pesquisar por outros métodos de análise da erosão hídrica, mais objetivos, mais fáceis de implementar e mais próximos da realidade do que a Equação Universal de Perda de Solo. Muito obrigado. Passaremos agora à segunda apresentação, que tem como título Evolução da Ravina do Corgo, Centro de Portugal, de 2015 a 2019, que é um trabalho realizado por Ana Meira Castro, Bruno Martins, Adélia Nunes e Luciano Lourenço. Foi feita por mim, pela doutora Ana Meira, pela doutora Adélia Nunes e pelo doutor Luciano Lourenço. Trata-se de uma comunicação que resulta de um trabalho cujo objetivo era fundamentalmente estudar a evolução da ravina e tentar perceber quais os fatores responsáveis por essa evolução. Trata-se de uma ravina que se localiza a sul-sudeste do Oliveira do Hospital, na bacia do Rio Alva, no centro de Portugal. A ravina divide-se em dois setores, um setor a montante de uma soleira granítica, conseguimos ver essa soleira na figura B. A figura A é uma fotografia tirada a partir desta soleira e onde nós conseguimos ver as características da ravina. Trata-se antes de um sulco e depois no setor ajusante, onde de facto ela ganha uma dimensão particularmente expressiva no setor mais ajusante, Do ponto de vista metodológico, nós fizemos levantamentos de campo em 2015 e em 2019. Traçamos o perfil da vertente e o perfil da ravina, utilizando uma régua que funcionou como um clinómetro e cujas distâncias de medição eram de cerca de 2 metros. Trata-se de uma ravina muito longa, muito extensa e, portanto, nós entendemos que 2 metros era um número razoável, salvo mudanças significativas, quer na própria ravina, quer no perfil da ravina. Foi feito também um levantamento da profundidade e da largura, nos setores mais difíceis, que eram os setores mais ajusantes, onde a ravina era maior, nós utilizamos uma régua laser. A cartografia das áreas de acumulação e de remoção de material foi feita com recurso ao ArcGIS e foram considerados as seguintes variáveis. Nós consideramos o declive, o perfil da vertente, a cobertura vegetal, a resistência do solo à penetração, a resistência do solo ao cisalhamento e, posteriormente, tentamos fazer análises de correlações e de regressão múltipla stepwise utilizando
a ferramenta SPSS. Nesta tabela nós conseguimos ver, ou procura-se ilustrar as características morfológicas da ravina. No setor GS1, nós consideramos o setor mais amontante, nós conseguimos perceber claramente que se trata de uma ravina pequena, pouco profunda, um pequeno sulco, relativamente estreita, e depois no setor ajusante, o setor 2, onde ela ganha profundidade e onda larga, portanto temos aqui uma média de profundidade de 1,24 m, uma média de largura de 1,33 m, portanto já estamos a falar de ravina de dimensões muito, muito interessantes, mas é no setor 3 onde de facto a ravina ganha uma profundidade e uma largura extraordinária. A largura superior a 5 metros em vários setores e com profundidades superiores a 3 metros neste setor. Portanto, é aqui que ela ganha uma dimensão muito interessante. Nesta figura conseguimos ver facilmente os setores onde houve acumulação de material, o setor verde, as linhas a verde, portanto trata-se do perfil em 2019 e em 2015. Nesta figura conseguimos provavelmente observar de forma mais eficaz precisamente o que tínhamos mostrado no slide anterior, mas, e isto parece-me bastante interessante, a evolução ao nível da largura desta ravina, que em alguns setores é particularmente expressiva a evolução. Reparem que aqui no setor onde ela ganha dimensão, há setores onde o alargamento é próximo dos 2 metros, o que é um número bastante interessante, bastante expressivo, num período temporal de apenas 4 anos. Quando correlacionamos algumas variáveis com a profundidade, a variação da profundidade, o modelo dá-nos algumas correlações significativas. Existe uma relação positiva entre a variação em profundidade e em largura, com o declive e depois com a resistência ao penetrómetro. E é esse até o fator que tem uma correlação mais significativa e negativa. Portanto, quanto menor for a resistência, é aí que nós encontramos os setores de maior variação ao nível da profundidade. Olhando agora para a variação em largura, é também uma relação que é significativa obviamente, com a profundidade, com o tipo de vertente, com a forma da vertente e depois mais uma vez, com a resistência do solo ao penetrómetro. Aplicando o modelo, aplicando a regressão múltipla, nós conseguimos ter um modelo C, que explica 0,67. É um modelo de explicação de 0,67. Este o valor é o valor mais interessante, o valor mais alto que se obtém, e obtém-se quando consideramos a resistência do solo, o declive e a forma da vertente. Conseguimos também um valor simpático no modelo 2, considerando o valor de 0,63, quando consideramos a resistência do solo e o declive. E, portanto, o modelo B e o modelo C, sobretudo o modelo C, que são valores mais simpáticos ainda, são modelos dá-nos uma capacidade explicativa bastante interessante. Quando olhamos para a variação, tendo em consideração a largura, os valores também são simpáticos, sobretudo quando consideramos a forma da vertente, a percentagem de cobertura vegetal e a resistência do solo ao penetrómetro. O modelo B consegue um valor de 0,59 e aí consideramos apenas a forma da vertente e a percentagem de cobertura vegetal. De qualquer forma, o modelo C, com um valor de 0,667, é um modelo também bastante simpático em termos de explicação. E, portanto, que discussão, que conclusões nós podemos tirar? Efetivamente, importa reter que são estes os fatores que melhor explicam a variação, quer em largura, quer em profundidade, e são eles a resistência do solo ao penetrómetro, o declive e a forma da vertente e a percentagem de cobertura vegetal. Destaca-se a resistência do solo
ao penetrómetro como um fator mais influente em termos de variação espacial nesta ravina. O que pode ser particularmente interessante como uma conclusão que fica, portanto, que importa reter, não é? Neste tipo de trabalhos, eventualmente, as características do material por onde evolui esta ravina acabam por ter podem ter um papel muito importante na explicação da evolução destas formas. Embora um aspecto também particularmente interessante, e esse foi simpático, tem que ver com o seguinte: embora tenham sido considerados um conjunto limitado de parâmetros, o modelo consegue valores muito simpáticos de 0,67. Portanto, isto é particularmente interessante e não invalida que, efetivamente, em investigações futuras não se devam considerar outras variáveis. Mas, de qualquer forma, há um valor interessante no que respeita à explicação, considerando estes fatores. E, eventualmente, será também interessante, em trabalhos futuros, tentar perceber que relação estes fatores podem ter com uma variável que aqui não foi considerada, que é a variável de precipitação e depois toda a dinâmica hidrológica associada, nomeadamente a relação que tem com o material, com substrato rochoso, com o tipo de uso e ocupação do solo, com a percentagem de cobertura do solo e com o próprio declive e a forma da vertente. E, portanto, estes são os aspectos que se calhar importa reter. Para aqueles que estejam mais interessados em conhecer um pouco melhor este trabalho de investigação que nós temos desenvolvido, fica aqui a sugestão. Esta comunicação teve como base um trabalho que está publicado e que podem consultá-lo. Muito obrigado. Continuando os trabalhos, agora vai ser apresentado o trabalho com o título Risco de Ravinamento a norte da Póvoa das Pegas. Este trabalho foi desenvolvido por David Branco, Jorge Monteiro, Diogo Santos e Luciano Lourenço. Relativamente à área de estudo, localiza-se no distrito de Coimbra, município de Condeixa Nova, na freguesia da Póvoa de Pegas. A ravina está localizada no alto da Pega. Como podemos ver na imagem, tem aqui um enquadramento feito da nossa área de estudo, onde a preto tem os limites da nossa área de estudo, como podemos ver no mapa. Ao nível da metodologia, o trabalho de campo passou pela medição das ravinas presentes na área. Em estudo, a medição foi efetuada com uma fita métrica, um fio e um nível. Assim foram marcados pontos que depois auxiliaram na retirada de pontos de 2 em 2 metros, para que fosse possível fazer uma medição em 90 graus. Colocamos o fio paralelamente e perpendicularmente à ravina, assim obtivemos um perfil vertical e outro horizontal. Com base nos pontos de 2 em 2 metros, retiramos outras medidas, como a largura, a profundidade e a altura. Usou-se um filtro para retirar os materiais inferior a 60 micras. A amostra ficou no crivo superior a 60 micras. Foi novamente para o forno para secar. No fim da seca, foi ao agitador
a uma intensidade de amplitude de 80 durante 3 minutos. Neste instrumento passou por 6 crivos, o superior a 2 mm, superior a 1 mm, superior a 250 micras, superior a 125 micras e superior a 63 micras. E depois, o que passou deste crivo foi um material inferior a 63 micras. O material inferior a 63 micras juntou-se ao filtro. Cada material que este crivo tinha foi pesado de forma a sabermos quanto material existe. Nas imagens que estão presentes neste slide poderemos ver o método que foi elaborado para fazermos a separação dos materiais. Temos a separação, o crivo, o filtro e é só. Processos intrusivos na formação das rabinas. Características geomorfológicas. Alteração das rochas e degradação dos solos, coberto vegetal, facilitam a atuação da erosão hídrica. A formação de rabinas pode originar-se de duas formas, causas naturais ou causas antrópicas. A causa natural está relacionada com as alterações climáticas, tempestades, reajustamento isostático, levantamentos tectónicos ou rebaixamentos do nível de base. De acordo com a formação das rabinas por causas antrópicas, processos intrusivos na formação das rabinas. Características geomorfológicas. Alteração das rochas e degradação dos solos, coberto vegetal, facilitam a atuação da erosão hídrica. A formação de rabinas pode originar-se de duas formas, causas naturais ou causas antrópicas. A causa natural está relacionada com as alterações climáticas, tempestades, reajustamento isostático, levantamentos tectónicos ou rebaixamentos do nível de base. De acordo com a formação das rabinas por causas antrópicas, temos a destruição da cobertura vegetal, facilitando a escorrência de água e, consequentemente, o arrastamento de materiais e a acumulação de outros. De facto, a água da chuva vai se infiltrar e cavar nas zonas onde o solo é mais frágil, de declive mais acentuado, linear. Assim, pequenos sulcos que advêm do escoamento superficial. Nos dias de hoje, verificamos imensas vezes obras no decorrer das estradas, obras essas que prejudicam a dinâmica das vertentes e o escoamento das mesmas. Para que esse problema seja atenuado, constroem-se mais vales, mais aquedutos, mais canalizações para a água ser guiada sem causar constrangimentos. Mesmo assim, existem sempre fatores negativos. Neste caso, é a alteração do escoamento e a sua concentração, pois, com a sua concentração, o escoamento é mais intenso e degradante. Nos fatores naturais, o substrato geológico, a morfologia e os agentes erosivos são os fatores que explicam a gênese e evolução dos ravinamentos. Efetivamente, podemos dizer que a origem e a progressão do ravinamento está dependente da fragilidade natural dos ecossistemas, fatores naturais
e das fragilidades antrópicas que modificam o funcionamento natural. Assim sendo, o aparecimento de novos ravinamentos está dependente das perturbações físico-humanas, sobretudo no que diz respeito à manutenção e destruição do coberto vegetal. Segundo Fernando Rebelo, a falta de vegetação em conjunto com os materiais rochosos, os declives e os agentes erosivos tornam o solo muito mais frágil, de modo a que se proporcione o aparecimento e desenvolvimento das ravinas. A característica principal do material rochoso é a facilidade com que estes materiais se movimentam. Ao movimentar-se, traz consequências entre as quais o solo fica mais exposto, mais desagregado, facilitando assim a escorrência da água. Estudo de caso. Enquadramento geológico. A área de estudo situada na formação de São João, margas e calcários. A área de estudo é atravessada por falhas. As margas identificam-se pela sua textura friável e pelos tons de cor cinza e amarelados. Nas imagens podemos ver as margas e os calcários, e na imagem de baixo podemos ver o mapa geológico onde a nossa área de estudo está inserida dentro da quadrícula delimitada a vermelho. Para que a nossa análise seja mais completa, fomos verificar os níveis de precipitação em anos anteriores. De acordo com a estação pluviométrica de Condeixa, o gráfico mostra que a precipitação anual em Condeixa podemos verificar desde o ano de 1981 até o ano de 2005. Segundo o gráfico, os anos de maior precipitação foi o ano de 1984, com cerca de 1190 mm anuais. Este valor só foi ultrapassado no ano de 1995, com cerca de 1200 mm de precipitação. Por outro lado, os níveis mais baixos de precipitação registados na estação pluviométrica de Condeixa foram no ano de 1988, 2003 e 2004, sendo o ano de 2004 com o registro mais baixo de todos, com pouco mais de 400 mm de precipitação. No gráfico da precipitação anual em Penela, a estação pluviométrica contém os registros desde o ano de 1981 a 2005. Esta estação hidrométrica registrou os níveis mais altos no ano de 1995, cerca de 1300 mm de precipitação anual. Por outro lado, o registro mais baixo foi no ano de 2003, com cerca de 500 mm de precipitação. Seguindo para a estação hidrométrica de Coimbra, tem os registros mais baixos de precipitação no ano de 2004, ano em que chegou a apenas 450 mm de precipitação anual. Quanto ao nível de precipitação mais alto, temos um empate de 1100 mm de precipitação anual entre o ano de 1983 e 1995. Fazendo uma análise geral das três estações, podemos concluir que há um equilíbrio entre elas. Não registramos nenhuma diferença acentuada entre elas. Os anos de 1983 e 1995 foram os anos que registraram níveis mais altos de pluviosidade nas três estações. Nos anos de 2003 e 2004 foram os anos que registraram taxas mais baixas de pluviosidade em todas as estações envolvidas no caso de estudo. Ações antrópicas ou naturais. Na origem das ravinas temos dois tipos de ações que as influenciam. Podem ser origens antrópicas ou naturais. Quando se trata de uma ação antrópica, quer dizer que teve influência humana. Neste caso, pode ser devido a atividades socioeconómicas, estradas e as suas passagens hidráulicas, ou incêndios. Todos estes fatores levam a que haja uma mudança no solo e estão ligados à ausência de vegetação. As origens naturais ligam-se aos agentes erosivos e à ausência de vegetação e podem resultar da ação combinada do clima, substrato geológico, solo e morfologia.
A origem da ravina em estudo. A ravina em estudo tem como principal origem a água da chuva e a falta de vegetação. No local, pude ver que acima da cota, de onde a ravina começa, o calcário não é tão margoso e é mais resistente à água. Não de forma com tanta rapidez quando comparado com o calcário da ravina mais margoso. A falta de vegetação na ravina fez com que a água neste local conduzisse à formação desta ravina, o que não acontece na parte de cima, dado que existe, e o mesmo também não acontece na lateral desta, pois aí existe alguma vegetação, o que faz com que as águas da chuva não atuem diretamente no calcário. No decorrer da ravina, a sua forma vai se alargando, pois com a escorrência de água, ela acaba por cavar, tornando assim a sua largura e profundidade mais elevadas. Deve-se ao facto de no centro da ravina existir um ponto de encontro dos diversos canais que transportam a água. Por esse mesmo motivo, ao chegar à estrada, colocaram-se manilhas para que fosse guiada para passar por baixo da estrada, para que não sofresse degradação que faz com que toda a água de montante às manilhas vai incidir diretamente e com maior caudal numa área. Daí o seu desenvolvimento do ponto de vista de profundidade seja maior. De facto, o calcário nos setores ser mais margoso faz com que se tenham criado patamares ao longo da ravina. Como a área tem locais em que o calcário e os margas não são tão densos nem sólidos, faz com que a água corrompe mais em locais que não é tão sólido, criando assim diferenças no tamanho da ravina. Na parte da ravina, após a estrada, verificamos um vale mais apertado e profundo, devido ao aglomerado de água que lá se faz sentir, pois a manilha, ao juntar a água, faz com que ela ganhe mais poder, daí a erosão ser mais agressiva. Caracterização quantitativa da ravina em estudo. Granulometria. Para que houvesse uma análise da composição do solo, foi necessário recolher diversas amostras de solo para que pudéssemos analisar em laboratório. Mas como o tempo foi pouco e a disponibilidade não foi a suficiente, apenas consegui analisar 2 amostras, a jusante e a montante da ravina. Efetivamente, podemos dizer que as maiores quantidades de materiais que recolhemos são superiores a 2 mm e inferiores a 63 micras, tanto a montante como a jusante. Esta é a maior evidência encontrada nas 2 amostras. O que mais varia nas 2 amostras é a quantidade de materiais que existe entre os valores superiores a 1 mm e superiores a 63 micras. Quanto à ravina de baixo, podemos verificar que os materiais são superiores a 2 mm e a 63 micras, assim como também na manilha. Na zona de florestação, podemos verificar que a maior parte dos materiais encontrados são superiores a 1 mm. Relativamente ao coberto vegetal, a cobertura vegetal na ravina inserida na área de estudo é muito pouca, tanto a nível de quantidade como de diversificação de espécies. Deste modo, podemos observar in loco foi pouco mais que 1 ou 2 pinos, nada de relevante, até chegar à manilha. No seguimento da ravina, podemos observar que existe um centro com mais vegetação, pois o declive não é tão acentuado e já existe uma camada de sol. A vegetação já é diferente, pois a constituição do solo é mais propícia a criar vegetação. No lado direito da ravina, de quem está a olhar da estrada, nota-se que nesta zona existe uma parte da vegetação, esta que faz a separação de 2 ravinas. Esta vegetação deve-se à existência de solo. Ainda por baixo é calcário, contudo, no cima é solo, o que faz com que se criem as condições a formação de vegetação, composta por alguns píneos, por asparagos, entre outros. Ao olharmos
para o coberto vegetal da estrada na ravina a montante da estrada a norte desta, podemos ver que está uma curva, dando a entender que a ravina tende a desenvolver e a evoluir, posto isto leva a concluir que esta ravina e a ravina seguinte daqui a alguns anos já estarão ligadas e não separadas pelo coberto vegetal como atualmente. Perfis horizontais e perfis longitudinais. Relativamente ao perfil da ravina, observamos que a ravina tem início no meio da encosta, vertente do Monte da Pega. A grande questão que surge é porque é que a ravina não se inicia no topo do monte, mas sim a meio da vertente. O motivo que encontro pelo qual este fenómeno ocorre terá sido causado por diversos aspectos. As causas podem estar relacionadas com a dureza do solo, a fraca impermeabilidade que no topo da serra se verifica. O material rochoso que se encontra no topo da serra é de maior dimensão e mais consistente. À medida que vamos descendo a vertente, verificamos que os materiais são mais frágeis e de menor dimensão. No momento em que a ravina se inicia, a sua largura e declive são bastante notórios. Uma das razões para que a ravina tenha ganho estas proporções é a falta de vegetação, tornando assim o solo mais desagregado. Este fator, em conjunto com o troço que a água percorre pela ravina, leva a que a erosão se tenha acentuado. Em modo conclusivo, as propriedades do solo, as faltas de vegetação, em conjunto com as chuvas, levaram a que a ravina se formasse e se desenvolvesse a esta dimensão. A meu ver, a ravina já se encontra num estado avançado de desenvolvimento, podendo apenas desenvolver para cima, para o topo do monte. Relativamente ao perfil horizontal, na parte superior da ravina podemos determinar que o seu formato é idêntico ao de uma concha, com vários canais, mas na verdade os mais detalhados são apenas dois. Efetivamente, cada canal corresponde a afluentes que se encontraram e formaram um canal principal. Este canal é maior, portanto, é o ponto mais importante da ravina. Com o desenvolvimento da ravina no sentido descendente, podemos verificar algumas alterações, entre as quais o seu declive, largura e profundidade diminuem. Esta característica deve-se ao facto do transporte de materiais da parte superior da ravina se terem deslocado, o que fez que ao chegar a um ponto mais nivelado se tivessem depositado e acumulado naquela área. Deste modo, a poucos metros de chegar à estrada soleira, a ravina encontra-se mais fechada, mais vincada, com mais curvas, devido ao funilamento da água, que outrora se tinha acumulado na parte média da ravina devido à sua largura e fraco declive. Em suma, na parte final da ravina, ela encara estas características devido ao transporte de água. Como tal, é normal que a água tome um caminho mais fácil, sem grandes barreiras, onde a infiltração no solo é mais acessível, daí a sua forma se tenha alterado. Relativamente à parte inferior da ravina, após a soleira, a ravina continua para a parte de baixo da estrada. Efetivamente que a ravina, ao continuar, não mantém as mesmas características, ou seja, altera-se bastante em todos os aspectos, entre os quais a sua dimensão e a sua quantidade de vegetação nela inserida. Deste modo, a ravina é mais estreita, mas ao mesmo tempo mais escavada. O seu declive é menor, mas ao mesmo tempo é mais prolongado, devido ao seu comprimento. Ao mesmo tempo, a vegetação neste troço da ravina é muito mais densa e variada. O aumento da vegetação também interfere com o crescimento e desenvolvimento da ravina, pois o solo, ao ter uma vegetação concentrada, ajuda a proteger mais o solo, tornando a erosão um processo mais difícil. Em suma, o principal fator da erosão é a escorrência da água provocada por parte das chuvas. Quanto à expansão da ravina, é inferior. A meu ver, a ravina já se encontra no seu esplendor. O único aumento que posso prever é a água cavar ainda mais a ravina. Relativamente à segunda parte da ravina, esta não é muito profunda, comparativamente ao que será a jusante da manilha. Começa a meio da vertente e não no início desta, devido à dureza do calcário e devido à vegetação que aí existe, o que esta torna o solo impermeável e não deixando que exista erosão, pois a escorrência superficial não existe como aqui existe onde a ravina começa e não há vegetação.
o que irá levar a um processo de dissolução do calcário, este que não acontece do mesmo modo, sendo que é quase nulo onde existe coberto vegetal. Onde a ravina começa é onde há falta de vegetação e é onde o calcário está desfragmentado, pela incidência da água que levou à corrosão, fazendo com que este seja erodido pela água mais facilmente, levando assim à formação da ravina. Relativamente ao perfil longitudinal, o perfil longitudinal pode-se dizer que a ravina começa num local onde o declive é elevado. Para ver isto, basta analisar a figura. Isso foi-nos quase impossível de medir, tendo optado por medições de 6 em 6 metros nessa área. Como podemos ver na imagem, devido à inclinação e ao declive que a ravina apresenta, tornou-se impossível fazer as medições de 2 em 2 metros, passando assim a ser de 6 em 6. Isto leva-nos a uma conclusão, que é a ravina ter-se-á formado devido à falta de vegetação. Não sabemos se a falta de vegetação se deverá à pastorícia ou a algum incêndio. Contudo, dado que nesta zona existem 2 queijarias e existem alguns rebanhos de gado, antigamente, mais que hoje em dia, admitimos que possa ter sido por causa da pastorícia. No nosso entender, a ravina poderá continuar a evoluir para montante, embora lentamente, dada a maior pujança das camadas calcárias e a redução dos margas. Todavia, a fragmentação que se observa no calcário, o declive bastante acentuado e a falta de vegetação poderão ajudar essa evolução. A evolução a jusante está condicionada ao aprofundamento da ravina, com a possibilidade de alargamento lateral, já que o declive da vertente é muito menos acentuado do que a montante, sendo quase plana. Termino assim esta apresentação virtual, espero que gostem e obrigado por estarem com esta paciência a ouvir-nos. Muito obrigada. Vamos prosseguir com o trabalho. Risco inerentes à exploração de lítio na região da Guarda. Trabalho desenvolvido por Bárbara Martins e Luciano Lourenço. Vamos passar à próxima apresentação, porque esta não está disponível. E a próxima tem como título Rompimento da barragem de Mina Córrego, da região município de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. Trabalho realizado por Marisa Silva.
Meu nome é Marisa Ferreira da Silva, estou vinculada como pesquisadora à Universidade Federal do Paraná, Brasil, 5º Congresso Internacional de Risco, Contributos da Ciência para a Redução do Risco, Agir Hoje para Proteger o Amanhã. Para nós, é um privilégio estarmos participando deste debate, que trata de temas tão importantes e tão desafiantes para os momentos atuais. O título do trabalho, Rompimento da Barragem da Mina Córrego do Feijão, município de Brumadinho, Minas Gerais, Brasil. A investigação é o resultado de análise qualitativa da problemática do risco de barragens em Minas Gerais, Brasil. Objetivo: analisar impactos espaciais e socioambientais associados ao rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão da mineradora Vale S.A. em Brumadinho, Minas Gerais, 2019. A metodologia é de enfoque interdisciplinar. Metodologia analítico-interpretativa. Está como foco principal a mineração associada ao extrativismo mineral desde o processo de colonização. Tem como base a economia no mercado global. A relevância e contribuição científica desse estudo envolve 3 eixos principais: estudos históricos geográficos associados ao extrativismo mineral, análise dos processos de modernização do ambiente técnico-científico e informacional, estudos comparativos de indicadores de riscos tecnológicos, socioeconômicos, espaciais e ambientais. Nesse cenário, visando crescimento do PIB, superávites comerciais e impactos socioespaciais com base na exploração de recursos naturais. O risco de barragens no contexto brasileiro. Em uma divulgação feita em relatório da ANA, Agência Nacional das Águas, com base em dados de 2017, verificou-se que no Brasil há 24.092 barragens de usos múltiplos. Entre essas barragens, 9.827, 41% do total, são de irrigação e não têm relação com a mineração. Em Minas Gerais, dos 853 municípios, 306 abrigam atividade mineradora com indústrias nacionais e estrangeiras. Os riscos de barragens estão associados ao extrativismo mineral e à economia global. Em estudos territoriais dos impactos socioespaciais nas cidades mineradoras, podemos dizer que estão envolvidos 3 grandes fatores. Primeiro, reestruturação produtiva do processo de modernização e especialização industrial, exploração de recursos minerais, produção, exportação de produtos que geram impactos na cadeia produtiva, visando como meta o crescimento na balança comercial. Mas é uma problemática ambiental. Se formos analisar do ponto de vista do rompimento que ocorreu da barragem, nós temos como desastre o rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão, da mineradora Vale S.A., que ocorreu em Brumadinho, Minas Gerais, Brasil, em 25 de janeiro de 2019. Os impactos: perda de vidas humanas, impactos ambientais, socioeconômicos e espaciais. 11,7 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério foram espalhados por aproximadamente 295 hectares. Nesses impactos territoriais, o rejeito atingiu áreas operacional e administrativa da mina, onde trabalhavam cerca de 600 empregados, entre empregados da empresa e terceirizados. Escritórios, vestiários, refeitório, usina, terminal de carregamento e oficinas de manutenção, entre outras estruturas, foram impactadas pelo rejeito. Atingiu ainda acessos rodoviários, ferroviários, edificações de comunidades próximas da mina. O rejeito chegou à bacia hidrográfica do Rio Paraopeba. A bacia hidrográfica do Rio Paraopeba é uma importante bacia em Minas Gerais,
faz parte do contexto hidrológico regional do Rio São Francisco. Vítimas do desastre. Em dezembro de 2019, segundo dados disponibilizados pela Vale S.A., do total de 665 pessoas, 395 foram localizadas, sendo 225 empregados da empresa, mais 170 terceirizados da comunidade. Do total de 259 óbitos confirmados pela Defesa Civil e identificados pelo Instituto Médico Legal, 123 eram empregados da empresa e 136 terceirizados. 11 pessoas, sendo 8 empregados da empresa, mais 3 terceirizados, continuavam sem contato. Isso já aproximadamente há um ano. Região de impacto foi o quadrilátero ferrífero. Do ponto de vista geológico, percebemos neste cartograma a importância de suas rochas, ricas em recursos minerais. O quadrilátero ferrífero é um complexo ferruginoso que localiza-se na área central de Minas Gerais, sudeste do Brasil. Em uma análise comparativa, nós podemos analisar o locus de 2 grandes eventos de rompimento de barragem. O desastre em Mariana, que ocorreu em 2015, e o desastre em Brumadinho, que aconteceu em 2019. No desastre ambiental de Mariana, houve em abundância de impactos ambientais, socioeconômicos, que envolveram toda a bacia do Rio Doce, chegando até mesmo a sua foz no Oceano Atlântico. Já no caso específico de Brumadinho, que foi na bacia hidrográfica do Rio Paraupeba, pode-se dizer que foi mais pontual do ponto de vista do interior de Minas Gerais, porém com impacto muito maior do ponto de vista de vítimas. Foram 19 mortes, no caso de Mariana, e no caso específico de Brumadinho, chegou cerca de 600 óbitos. Podemos analisar ainda, do ponto de vista da estrutura e dos riscos geotécnicos da barragem rompida, tanto em Mariana quanto em Brumadinho. É a barragem do método amontante. A figura ilustra bem como funciona uma barragem. A barragem de contenção de rejeitos é uma estrutura, uma obra de engenharia usada para diminuir os impactos da mineração. Como percebemos, verificamos, diante de 2 grandes tragédias, nesses desastres, percebemos claramente a dificuldade de imaginar que essa barragem seja de fato segura. Podemos analisar de forma comparativa, pela ilustração, como ficou o cenário em Mariana em 2015. Bento Rodrigues, o distrito de Mariana, de mais de 300 anos, ou seja, 3 séculos, simplesmente foi destruído pela lama e pelos rejeitos de minério. No caso de Brumadinho, em 2019, podemos também analisar e observar através da ilustração o quanto impactou o ambiente. Neste caso, foi a bacia hidrográfica do Rio Paraupeba, um dos principais afluentes do Rio São Francisco. Diante dessa situação, podemos pensar os planos de reparação, projetos de legislação, fiscalização, ações coletivas, comunidade civil organizada, planos de ação de recuperação econômica, ambiental e social. Todo cuidado em relação à segurança de barragens,
contenção emergencial, descaracterização e descomissionamento, no caso específico de barragens que oferecem riscos, danos, tanto para as comunidades vizinhas e nas adjacências das minas de operação, e também em relação àquelas barragens que oferecem riscos em suas estruturas, a tal ponto de chegarem à descaracterização e ao descomissionamento total destas barragens que oferecem perigos para as populações vizinhas localizadas nos cinturões de mineração. Podemos avaliar como considerações finais que o trabalho possibilitou compreender a relação científica entre pesquisas e eventos catastróficos relacionados aos riscos de barragens, utilizar metodologias geocartográficas para georreferenciar áreas de impactos e eventos adversos, relacionar conhecimentos científicos à realidade. Como sabemos, os prejuízos não serão resolvidos de forma imediata. É possível dizer, com toda segurança, que serão vários e vários anos para que, de fato, haja recomposição, restauração do ponto de vista ambiental. Entretanto, sabemos que há perdas irreparáveis. Como referências bibliográficas, colocamos as principais referências bibliográficas consultadas. No entanto, no artigo científico haverá uma relação ainda maior, pois no artigo científico será tratada esta questão de forma mais detalhada, a partir de uma observação, de uma revisão bibliográfica mais aprofundada e do acompanhamento desses eventos ao longo do tempo. Muito obrigada. Obrigada. E vamos passar agora à próxima apresentação, que tem como título Testimonies of Landslide Hazards, Past, Present and Future Aspects of Risk Perception and Management by Local Residents of the Travis Area. Trabalho desenvolvido por Maria Hagel, Dong Remy, Denis Jongmans e Filipe. Boa tarde. O som está bom? Dá para ouvir? Vocês podem me ouvir? So my name is Maria Hagel. I presented in English. It's a little bit more comfortable than in Portuguese, but I also speak Portuguese. If you have questions later, we can discuss in Portuguese. Worldwide, landslides can have severe impacts on human life. And in fact, landslides present challenges to the local population, to local authorities and decision makers. And the consequences are quite variable, as you see on the slide, and can reach from economical and financial loss to life threat. The study I present today took place in a geographical area called Trièves, about 40 kilometers south of Grenoble. And during the last glaciation, the area was covered by a glacial lake. And the leftovers today are clay and silt deposits on the bedrock.
And these geological conditions and slopes, in combination with meteorological conditions such as drought, heavy rainfalls, and snow melting, make most of the area prone to slow and rapid landslides that can happen on the surface or more deeply. Due to its geological specificities, the Trièves region is affected by more or less frequent and more or less active landslides. The consequences are more or less severe. And at present, it is estimated that about 15% of the surface of the whole area is affected by active landslides. Just for the information, there are about 10,000 people living in the area, and about 27 municipalities. And on the picture, on the top, you have Armalières. It's a very active landslide that abruptly went reactive in 2016. And the picture on the left side is Avignonnet. It's a municipality that was affected by an expropriation of several houses, when about 14 households that were expropriated. And on the right side, you see Saint-Guillaume. That's also a village that is affected heavily by landslides. They are a little bit more slow, and the vegetation takes over. So houses are moving slowly with the landslide. People still live there. Yeah. So high-risk areas are monitored by geotechnical instrumentation. But when humans are affected, this surveillance is not quite enough, because the data has to be interpreted, and so you have to know what does it mean when you say a landslide advances X centimeters per year. Yeah. When is it necessary to react, and what are the consequences for the population? When is it dangerous? Yeah, decision makers in local communities have many questions, and some of the locals have even been living there for a long time, and they know their land very well, and they might deliver us very interesting insights. So the study presented in this communication is part of a bigger project that investigates in risk perception and management of landslide hazards. It's the first study of the project and aimed to learn more about experiences of residents that are or were directly or indirectly affected by landslides. The study period reached from July 2019 to September 2019, and participants were 16 residents of the municipalities Avignonnet, Sinard, and Saint-Guillaume. So all the three municipalities that I showed you on the pictures before. To have the quick reminder, Sinard is a village with a very active landslide. Avignonnet was where there was the expropriation, and Saint-Guillaume is on an active landslide that moves very, very slowly. Participants were suggested by local authorities and selected through purposive sampling. In recorded and individually conducted semi-structured interviews, participants were asked to share the testimonies of past and present landslide events, and were invited to evaluate potential future events. So, since qualitative results are very long to report, I focus on the main thematic categories that were identified. So, plus the interviews were transcribed and qualitatively analyzed. For some categories, I will show subcategories, and whenever useful, I will give examples in form of a verbatim for the categories. So, in general, participants were not very worried about being subject to future landslide events. So most of them have accepted living with the risk and claim not to be afraid or think much about it. They mostly perceive their houses to be on a safe spot and do not see the danger for themselves. And despite being aware that there are landslide risks in the area, they believe to be less affected than other members of their community. And at this point, it is noteworthy to say that no one of them is on a safe spot. There is no one of the participants we asked were
were on a safe spot if you look at the geographical risk map. For place attachment, participants expressed mostly positive feelings about their home and the area around them. And concerning control beliefs, they mostly thought that landslides were not controllable and they were not to be mastered. There were even fatalistic beliefs that were expressed, such as judging that landslides were not predictable and that there is nothing to be done about them. Consequences of landslides on the local population can be categorized in light and severe material damage, expropriation, physical injury, damage on infrastructures, dieback of villages, land loss, and immaterial damage. Participants evoked several causes for landslide activities in the region, and the causes can be classified in 3 categories: geological causes, meteorological causes, and anthropogenic causes. Participants noted mostly that the water evacuation and the land management was not very good. They also evoked climate change. And to reduce negative consequences of landslides, participants suggested several prevention and protection measures that a private person could undertake. And among these were the observation of the environmental changes and reporting them to local authorities, regular maintenance of watercourses, a regular cleaning of rainwater systems. Some of them also suggested building reinforcement to better resist landslides and establishing an evacuation plan. Another suggestion was to take part in a landslide committee to decide on future measures. So where do we go from the study? Testimonies of landslides is the first study of my PhD project and currently worked on. It was mainly an exploratory study, and the results of this study and findings of the past research allowed us to construct a model that we are about to test in a current study on risk perception and risk management of landslides. And therefore, we go in all the 27 municipalities. It's a quantitative study. We have risk maps like this, and we distribute coded questionnaires in the area to see the risk perception of the people. So this is the questionnaire that we are working on. And this is also the reason why I cannot go to Coimbra, because I'm doing the study right now, and then I cannot take the risks with the COVID. The further expectancies are to validate a parsimonious model explaining risk perception of landslide hazards and perception of management strategies by stakeholders for developing adaptive risk communication strategies, prevention and protection measures. Thank you for listening. Muito obrigada. And I'm looking forward to a discussion later. Obrigada. E por último temos o trabalho, proposta de elaboração e implementação do Plano Diretor do município de Dondo, Moçambique, com metodologia para análise de redução de riscos sociais, ambientais e económicos. Tem como autores o Valdo Gemus, Elia, Nankal, Mário Oscan e Zacarias Ombe. Não está presente o autor deste trabalho? Havia a informação de que ele viria a apresentar o trabalho presencialmente e que traria a apresentação com ele. Como não está, vamos então passar
uma sessão de perguntas e pergunto se alguém tem ou quer colocar alguma questão sobre estas apresentações que ocorreram agora durante esta sessão. Faça o favor. Há um micro. Boa tarde a todos e a todas. Eu vou, na verdade, comentar o trabalho que foi passado aqui sobre o desastre na mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, porque nós temos uma equipe aqui participando do congresso, que é da Defesa Civil, que aqui em Portugal se chama de Proteção Civil, do Brasil e, em específico, do estado de Minas Gerais, onde ocorreu aquele desastre. A professora que apresentou o artigo científico, ela fez uma pincelada geral, conseguiu colocar os dados mais generalistas sobre aquela questão, mas é bom de pontuar algumas coisas que só quem realmente viveu aquela situação, e eu tenho aqui do lado quem coordenou toda a atividade de defesa civil, que é o tenente-coronel Godinho, que está do meu lado aqui, sabe como é que é complicado gerenciar um risco de desastre. Às vezes as imagens não vão representar o quanto grave foi aquela situação e quantas vidas humanas foram perdidas. Então isso aí não é mensurável. E para que se realmente tenha uma possibilidade de uma gestão adequada do risco, é necessário que se contemple, que se conjugue 3 situações principais. E nessas 3 situações principais, a primeira são ações de governança. Não adianta a Defesa Civil trabalhar de forma isolada, de forma desagregada de outros órgãos. É necessário que sempre estejamos integrados com outros órgãos e outros poderes. Além da governança, é necessário também uma integração maior com a sociedade. Nós temos um exemplo lá, né, Godinho, no trabalho foi passado que faleceram alguns funcionários, alguns terceirizados, mas também faleceram pessoas que não tinham relação com a empresa, populares faleceram. Teve uma pousada que foi tomada pelo barramento, pela ruptura. E se nós congregarmos no aspecto de percepção, de sensibilização e de participação da sociedade civil organizada, com aspectos principalmente educacionais, e acredito que um congresso como esse favorece um primeiro passo para uma sensibilização educacional, nós conseguiríamos evitar desastres e salvar mais vidas. Eu dou esse exemplo porque esse local que foi afetado pelo barramento, se as pessoas caminhassem, eu vou aumentar um pouco, 100 metros, não é isso? Pouco menos de 100 metros, o mar de lama não chegaria e eles teriam sobrevivido. Então, creio que o principal foco de percepção e evitar um desastre, na forma de gestão do risco, é o aspecto educacional. Nada se consegue sem o aspecto educacional e sem a integração de governança. Por isso que Minas Gerais investiu em mandar 4 integrantes da Defesa Civil até aqui, para que nós possamos entender as boas práticas, o que é dito aqui, e tenhamos, volto a falar, não se faz nada sozinho, nós temos que trabalhar de forma integrada, mas sim levar essas boas práticas para Minas Gerais, para que situações como a de Brumadinho e a mina do Córrego do Feijão não mais ocorram. Obrigado. Mais alguma questão? Eu gostaria de pôr uma questão ao colega, penso que é António Silva, portanto, que foi o primeiro trabalho que foi aqui apresentado, que era sobre o risco de erosão hídrica no âmbito da delimitação da REN.
e que, portanto, detectou várias fragilidades e que percebeu que nenhum dos métodos era verdadeiramente fiável, não é? E percebeu várias limitações a esses métodos. Eu gostava de perguntar se já estão a desenvolver trabalho para a aplicação de novas metodologias, portanto, aplicando já ou tendo em consideração esses fatores limitantes ou essas fragilidades que perceberam nos outros métodos que têm sido utilizados. Eu gostava de responder que sim, mas na realidade o que se fez foi lançar um manual operacional para cálculo do LS, mas o facto é que, para além do próprio LS, os outros fatores, nomeadamente o fator R de erosividade, está a ser neste momento trabalhado pelo professor Azevedo Coutinho do técnico, e estamos à espera a todo momento que ele mande cá para fora um mapa do fator R melhor do que existe atualmente, que nesse fator então é o caos total. E como eu salientei, para além da própria fórmula não ser, na minha opinião, adequada à utilização que tem sido dada, nomeadamente para o ordenamento do território, é muito difícil arranjar dados de qualidade e de forma equilibrada para se fazer um cálculo sério, porque isto vai ser aplicado para a Reserva Ecológica Nacional, o que implica restrições à utilização do solo. E não é fácil convencer as pessoas que, de uma maneira objetiva, porque é que estão a exercer restrições no seu terreno. Uma pessoa que tem um terreno dentro da rede deve saber, olha, mas porque é que isto está dentro da rede? Porque o fator, porque é uma área de erosão hídrica. E porque é que é uma área de erosão hídrica? Porque deu-nos assim os cálculos, como é que eles cálculos são feitos? Não há bases sólidas para fundamentar. E é isso que a DGT tem estado a procurar, mas, por outro lado, tem pressão das câmaras municipais que têm que ter os planos diretores aprovados e depois há sempre uma tendência das câmaras, algumas puxam para terem mais REN, outras puxam para terem menos, para terem mais áreas de construção, e metendo-se aspectos políticos no meio disto tudo, eu acho que é um bocado caótico, a situação é um bocado caótica, embora a DGT esteja, na medida do possível, a tentar resolver, mas eu acho que a solução não passa por aqui, não passa pela aplicação da equação universal de perda de solo. Obrigada. Força, Tomás. Missão, convido amanhã à tarde para uma das sessões uma apresentação que vai ser feita centrada no fator C. Se tiver interesse, podemos prosseguir o contacto. Muito obrigado. Mais alguma questão? Pronto, se não há mais questões, damos por encerrada esta sessão e penso que os trabalhos de hoje, não é? Penso que terminam aqui. Obrigada. Em nome da organização, gostaríamos de lhe deixar uma pequena lembrança. Muito obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Não foi como gostaríamos, mas... Foi o possível, não é? É possível. Exato. Tá. Até amanhã. Adeus. Obrigado.